Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria dividir esses momentos aqui com você, para conversar com você, com a sua família. Eu sei que aí na sua casa vocês também debatem os assuntos que são abordados aqui no Vejam Só. Eu recebo pessoalmente muitas mensagens de pessoas que começaram ou se interessaram pelos estudos ou que começaram a aprofundar os estudos da teologia a partir dos debates e das discussões aqui do Vejam Só. E eu sou grato a Deus por fazer parte dessa ferramenta aqui, levar até você reflexão, informação e conhecimento sobre o texto bíblico e, obviamente, sobre as mais variadas visões do pensamento teológico. Ou se você quiser conversar, inclusive fora do ar com a gente, você pode acessar as nossas redes sociais. Tem a minha pessoal, @zeca_pereira, pode procurar por lá, mandar ali, me seguir, a gente bate um papo lá, manda uma mensagem, ou pelo Instagram do programa, @programa Vejam Só, é outra oportunidade da gente conversar também, de você mandar as suas visões e opiniões. E olha, eu tenho recebido muita sugestão interessantíssima lá no Instagram, fique à vontade, tá certo? Daqui a pouquinho eu já vou rodar a nossa matéria de abertura apresentando o tema que nós iremos conversar na noite de hoje, uma situação bem interessante que talvez você não tenha parado para pensar e analisar a partir do texto bíblico e que vai ser muito bacana a nossa conversa. Mas antes, eu quero apresentar os nossos convidados, eles que vão nos ajudar nessa caminhada, oferecendo, obviamente, as suas reflexões e, obviamente, sempre pautadas a partir do texto bíblico também. É com muita alegria que o Vejam Só tem a honra de receber novamente aqui no estúdio o pastor Luciano Laurentino, ele que é ministro da Igreja Batista Nova Aliança. Pastor Luciano, obrigado pelo carinho aceitado, nosso convite está aqui essa noite, seja muito bem-vindo, uma alegria recebê-lo, meu irmão. Prazer é todo meu, Zeca, obrigado pelo convite, mais uma vez poder contribuir para as reflexões teológicas, o que diz a palavra de Deus sobre determinados temas. É sempre bom voltar ao programa. E quando não vem, estou acompanhando lá. Legal. Tudo que é feito aqui. Muito bacana, a gente agradece demais o carinho do irmão. Antes da gente entrar, obviamente, na nossa conversa, pastor Luciano, eu vou pedir para o irmão passar o endereço da igreja para a gente, por favor. Ok. Rua Ermida, ou melhor, Rua Sebastião Rosa Martins. Ermida é o bairro. Rua Sebastião Rosa Martins, número 30, lá em Jundiaí. Boa. Muito bacana, tá aí então a informação. Se você quiser outras informações da igreja, ou também sobre o ministério do irmão, ou ainda tirar dúvidas sobre o assunto que nós vamos tratar, os contatos estarão à sua disposição, tá bom? São os canais oficiais para você fazer e entrar em contato com o pastor Luciano. O Vejam Só também tem a alegria de receber nesta noite o pastor Jonathan Rodrigues, ele que é um parceirão aqui do programa também, sempre nos atende, ministro lá da Igreja Maravilhas de Jesus. Pastor Jonathan, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Zeca. É uma alegria retornar a essa casa que é um instrumento de Deus para a edificação de muitas vidas pelo Brasil e pelo mundo afora, né? É um prazer hoje estar juntamente com o pastor Luciano para debater esse tema, né, ou compartilhar as nossas visões sobre esse tema tão relevante para os dias atuais. Né? Sim, sem dúvida. Acho que no caso específico de hoje, mais do que um debate, vai ser uma reflexão sobre um texto que é muito difícil de lidar com ele, mas que traz importantes reflexões também, por isso eu te convido a ficar ligadinho para a gente poder conversar e aprender juntos. Mas antes, pastor, vou pedir para o irmão também passar o endereço da igreja para a gente, por favor. Com certeza, estamos ali na Rua do Carmo, número 71 a 77, no centro de São Paulo, ao lado do Poupa Tempo. Estou ali todos os domingos, às 16 horas, ministrando a palavra de Deus, juntamente ali com a missionária Marta, e você é nosso convidado. Deus abençoe a sua vida. Muito bacana. Outras informações da igreja, do ministério do irmão, da área profissional do irmão também, é advogado, né, trabalha nessa área também. Você pode entrar em contato pelos canais que estarão à sua disposição, tá certo? Fique à vontade para localizá-lo por lá. Vamos conhecer o tema da nossa conversa de hoje. A nossa matéria de abertura vai apresentá-lo para você. Obviamente vai colocar alguns questionamentos. Na sequência, a gente volta com as primeiras observações aqui dos nossos convidados. Vejam só. A
Bíblia possui vários tipos de escritos: histórias, poemas, cartas, canções, orações, profecias, promessas, entre outros. Temos histórias de ação, dramas, suspenses, romances, aventuras e outros. Alguns cálculos sugerem que metade de toda a Bíblia é composta por narrativas. Sendo assim, poderíamos talvez classificar a narrativa de Juízes 19 como uma história de terror. Poucos acontecimentos nos chocam e incomodam tanto quanto o que se passa nesse capítulo. Como uma história tão terrível pode fazer parte das Sagradas Escrituras? Há 4 personagens principais nessa história: o levita, a jovem concubina, o pai da jovem e os homens depravados de Gibeá. O cenário da história é a terra prometida de Israel. A época dos acontecimentos é o período dos juízes. O primeiro versículo, que se repete várias vezes ao longo do livro como um refrão, já lembra-nos da crise política, social e espiritual de Israel naquele tempo. Naqueles dias em que o povo de Israel não tinha um rei. Vamos direto ao terrível clímax dessa história. Homens depravados cercam a casa e tentam invadir para violentarem sexualmente os homens de dentro. O dono da casa sai e oferece a sua filha e a mulher do levita em seus lugares. Os homens não dão atenção, mas ainda assim o levita entrega a jovem concubina para eles. Os versículos seguintes contam os terríveis atos daquela noite e da manhã seguinte. Com isso em mente, perguntamos: há algum perigo o ser humano não ter ninguém como autoridade sobre sua vida? Vamos falar sobre o assunto agora no Vejam Só. Muito bacana a gente pensar sobre esse tema à luz desse texto, que é um texto difícil de ser lidado, uma situação muito triste, e que fala principalmente dessa questão das autoridades. A gente vai aprofundar, obviamente, a nossa visão sobre o assunto, mas antes, primeiro, eu quero deixar aqui um elogio ao nosso jovem aprendiz, o Thomas, ele que sugeriu o tema, que pensou, né? Inclusive no GC que você vê aí também, foi sugestão dele, e a gente aqui agradece com muito carinho o cuidado que ele tem tido com o programa também. Thomas, meu irmão, que Deus continue abençoando sua caminhada, tá bom? Assim como outros telespectadores fazem também, assim como o Thomas fez, faça você também. Mande a sua sugestão de tema, tá bom, pra gente. Ou às vezes, se você não tem o tema certinho, mande ali as suas considerações para que a gente possa, então, pensar a partir disso. E você pode fazê-lo sempre pelo nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Entra lá e manda a sua sugestão. Pode colocar ali num comentário, pode mandar por mensagem, talvez fique mais fácil, tá bom? Você mandar por mensagem, nossa produção vai acessar e vai, então, dar seguimento ali para ver a possibilidade da gente produzir esse programa a partir da sua sugestão, tá bom? Então, nos ajude. Inclusive, vou aproveitar que nós estamos começando o programa, pedir para você que nos assiste já mandar a sua foto. Nós vamos colocar na tela aí o brinde que nós vamos fornecer dessa vez. São 2 brindes. Primeiro, essa Bíblia Brasileira de Estudo, da editora Agnus, um trabalho realizado pelo pastor Luiz Saião, e que gentilmente ele cedeu, né, esse exemplar aqui para o programa, que nós vamos presentear você que nos assiste, junto com esse dicionário que está aí do lado, que é um oferecimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie, através do seu coordenador, né, do curso de Teologia. É um dicionário que fala sobre o trabalho protestante na área da educação. Muito bacana, é um livro muito legal, muito bonito, muito bem elaborado. Então, manda a sua foto através do nosso perfil do Instagram ou da nossa página lá do Facebook e você vai concorrer a esses brindes aí, tá certo? Um presente do Vejam Só para você, vale muito a pena. Essa Bíblia de Estudo mesmo aí, eu tô de olho. Falei pro Saião mandar outra aqui que eu vou sortear para mim, mas ele não mandou ainda. Então manda e ela pode ser sua, tá certo? Bom, meus irmãos, eu quero começar ouvindo as observações iniciais de ambos, tá certo? E, obviamente, respondendo a nossa pergunta tema. O que aconteceu no relato de Juízes 19, pastor Luciano, poderia ter sido evitado se existisse autoridade constituída sobre aquele povo naquele momento? Muito bem. Na própria chamada foi dito
que, ou melhor, levantado a suposição com respeito ao estilo literário. É claro que o livro de Juízes é um livro histórico, um livro com muitas narrativas, mas dentro do próprio livro você tem estilos. Dentro da narrativa você tem o estilo literário, né? É claro que é um evento, é um fato, de fato, é um fato histórico, mas existe uma intencionalidade de quem redigiu, o redator. Ao compilar, ao juntar as informações, ele tem uma intencionalidade. E ele está registrando, de fato, a degradação da sociedade. E tem razões, tem motivos para isso. Como que chegou a esse ponto? No decorrer das nossas falas, das nossas reflexões, nós vamos considerar, vamos identificar o que levou a esse ponto e quais as atitudes, quais as ações que poderiam ter evitado. Eu peço que continuem conosco e nós vamos fazer essas colocações, essas identificações, tanto a respeito da intencionalidade do autor, como a degeneração que ocorreu naquela sociedade e como que se poderia ter evitado. Sim, sem dúvida, até porque são aplicações interessantes que nós podemos fazer para a nossa vida hoje, para o nosso cotidiano também. Pastor Jonathan, talvez do irmão, quero ouvir a sua visão sobre esse relato de Juízes 19, se o que aconteceu ali poderia ser evitado e se poderia ser evitado através de autoridade, de lei, se existe esse perigo de não termos essa normativa no nosso dia a dia. Por favor. É verdade, Isaac. A palavra de Deus, ela traz para nós esse relato. E eu tenho certeza que é para que haja uma reflexão sobre aquela questão que estava ocorrendo em Israel, aquela crise política, social e religiosa. Israel havia se desviado, a palavra de Deus é clara em relação a isso, a apostasia total. E nós vemos ali presente a depravação total do ser humano. Então, ali Israel, sem autoridade alguma, a palavra de Deus mesmo responde, naqueles dias não havia em Israel rei e cada um fazia o que parecia certo. Ou seja, demonstra claramente as consequências, né, daquela situação que eles estavam vivendo. E aquele fato que ocorreu justamente é devido à ausência de ordem, à ausência de leis e autoridade local. Até porque aqueles homens que abusaram daquela mulher, eles o fizeram durante uma noite inteira. E aquela mulher morreu em consequências daquele abuso. Então nós vemos que uma palavra que parece ser assim remota, típica de bárbaros, né? Mas nós vemos que hoje ainda ocorrem esses fatos lamentáveis na sociedade. Então serve para a nossa reflexão de que é necessário que haja ordem, é necessário que hajam leis, onde está a sociedade ali tem que estar o direito, né? Então nós vemos que eles esqueceram totalmente das leis de Moisés, aquela geração se esqueceu daquele objetivo que era servir a Deus e aí vieram as consequências fatais. Sem dúvida, a gente vai falar muito sobre essa questão das consequências também, mas antes da gente continuar a nossa conversa aqui, deixa eu abrir a oportunidade para você que nos assiste participar, também através lá do nosso Instagram, respondendo às nossas enquetes. Então você acessa lá, @programa Vejam Só, e lá você vai localizar a oportunidade de dar a sua opinião sobre os temas que são abordados, além de mandar a sugestão, como eu falei anteriormente, e também você vai encontrar a oportunidade de mandar perguntas que serão feitas aos convidados aqui no estúdio a partir do tema que nós iremos abordar. Então, acesse o nosso perfil, se você não segue, siga o nosso perfil e lá você vai encontrar todas essas modalidades de interação, tá bom? É só vasculhar por lá que você encontra, tá certo? A enquete que nós colocamos para esse programa de hoje é a seguinte: a ausência de lei ou autoridade, né? Por isso que a gente colocou aí, ó, lei / autoridade, é sinônimo de caos? Ou seja, se você não tiver lei, não tiver autoridade, a sociedade será um caos, nós teremos problemas, o homem não conseguirá se organizar. Você tem duas opções, sim e não, tá bom? Então você coloca lá, olha, a ausência de lei, sim, é sinônimo de caos. A ausência de lei, não é sinônimo de caos, tá bom? Vai lá, escolha uma opção, vote. Na postagem seguinte você justifica, tá bom, a sua escolha, e nós vamos tentar colocar essas observações aqui durante o nosso programa também. Eu não tenho o padrão de fazer isso, mas vou pedir para ambos responderem essa nossa enquete, porque eu tenho uma visão muito particular. Nós estamos falando aqui de um caso triste, relatado lá em Juízes 19, a morte de uma pessoa.
Mas quando a gente fala da ausência de lei e autoridade, eu vou usar um exemplo bem simples aqui para responder a nossa enquete, que é quando o farol queima. O farol, né, o semáforo, é uma autoridade, é uma lei. Quando ele está vermelho, você para. Quando ele queima, cada um faz o que quer. E aí, meu amigo, aí ninguém dá prioridade para ninguém, todo mundo quer entrar primeiro, todo mundo tem razão, vira uma confusão. Pastor Luciano, sem lei e sem autoridade, a sociedade vira um caos? Muito bem. Na sua fala inicial, você se referiu aos internautas aí com a resposta sim, não e depois você disse assim, justifique, né, a sua resposta. Então, realmente a pergunta, ela exige uma resposta mais ampla, não é simplesmente um sim e o não. É importante, a lei é importante, é uma necessidade, isso é claro nas Escrituras. Porém, a lei por si só, ela não garante de que não vai haver o caos. É um fator importante, a lei, sim, é um fator importante. Agora, mesmo aqui no caso da ilustração, Zeca, do farol, mesmo quando o farol está funcionando, as pessoas, elas ultrapassam, elas desobedecem. Boa. Então, a lei, ela é importante, é uma diretriz, é um fator inibidor. Mas as Escrituras, no contexto teológico, vai mais profundo nessa questão, falando de uma necessidade de se colocar, de se registrar essa lei no coração. Uhum. E aí exige outros fatores do que simplesmente o rigor da letra. Sim. Sem dúvida, sendo muito bem lembrado, muito bem lembrado. Pastor Jonathan, quero ouvir o irmão também a respeito disso, sem lei, sem autoridade, e isso é sinônimo de caos para a nossa sociedade? Certamente, Zeca, mas é importante, como o pastor Luciano disse, aprofundar essa questão, que não é simplesmente colocar uma lei, isso é verdade. Uhum. Algumas pessoas terão a consciência de obedecê-la e outras não. Tanto que nós temos hoje leis que, com a evolução da sociedade, que punem certos atos, como esse ato que ocorreu naquele período, é um feminicídio, né? Hoje nós temos leis com penas que estão cada vez mais graves para coibir o feminicídio, crimes correlatos, né? Homicídios. E nós, infelizmente, temos ainda essas ocorrências no dia a dia. Basta você ler o noticiário que você fica estarrecido com as notícias terríveis em relação à maldade do homem, né? Até tem um filósofo, Thomas Hobbes, que diz que o homem é o lobo do próprio homem, né? Então, o homem, ele é mau por natureza. A Bíblia fala claramente, né, sobre a depravação do homem lá em Romanos 3:23, claramente, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, o homem, ele tem essa maldade natural de querer vencer pela força. Mas é necessário, sim, que haja, principalmente, a educação, a formação de uma nação é necessária através dos meios de educação, de ensino. Então, esse acho que é um foco principal do cristianismo hoje, né? A ética cristã em si, ela tem esse objetivo de trazer o ensinamento, principalmente o temor a Deus. Então, eu acredito que se o homem não teme a Deus, é um problema muito grave. Tá. O temor a Deus, eu acho que é o princípio da sabedoria, a palavra de Deus fala. Então, se o homem não aprender, né, desde a tenridade, como a palavra de Deus claramente ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, dele não se desviará. Então, é necessário que haja educação, formação, para que as futuras gerações tenham uma transformação. Sim. Antes da gente entrar assim, na discussão propriamente do texto bíblico, de algumas implicações bíblicas sobre o assunto, quero ouvir de ambos o seguinte, porque eu acho que ficou bem implícito na fala e eu gostaria que vocês aprofundassem essa questão. Lei muda o comportamento moral das pessoas, pastor Jonathan? Não, a lei não muda o comportamento moral. O que a lei faz é coibir atitudes das pessoas, porque quando existe uma lei severa, né, a pessoa reflete mais. Uhum. Se a pessoa tem consciência, ela reflete. Mas não são todas também. Tem pessoas também que elas querem passar por cima da lei de qualquer maneira. Então, nós vemos países que têm pena de morte e, mesmo assim, as pessoas continuam praticando crimes. Uhum. Porque o que falta mesmo, hoje, nós sabemos tanto é a formação e, principalmente, no nosso caso aqui, que o nosso enfoque é a palavra de Deus,
é, de fato, o temor a Deus, ensinamento sobre as consequências do pecado, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então, nós vemos que tudo isso, nesse relato bíblico, nós vemos todas as questões implícitas, né? As consequências daquele pecado que foram terríveis mesmo para a tribo de Benjamim, né? Em relação a Israel. Sim. Pastor Luciano, a lei pode mudar ou transformar o nosso comportamento moral? Ela teria ou tem esse poder? Definitivamente não. Não muda o comportamento moral. É importante a formação de consciência moral, a formação ética, e o cristianismo ele moldou a cultura, especialmente por sua ética, né? Mesmo pensadores que não eram da fé, e muitas vezes alguns deles nem acreditavam em Deus, mas não deixavam de afirmar a contribuição do cristianismo quanto à ética. Sim. Interessante, o impacto é tão profundo na cultura que mesmo quem não é da fé cristã, mas se é uma pessoa consciente, e muitos pensadores reconheceram, olha, eu tenho que tirar o chapéu, eu reconheço que a contribuição ética do cristianismo ela é muito profunda. Então, assim, a lei, ela foi entregue desde cedo, aqui voltando para o histórico bíblico, mesmo nesse episódio de Juízes, já havia uma lei, e não impediu a degradação moral. Então, assim, nós vamos aprofundar essas questões e faz parte do processo de revelação bíblica. Se eu adianto um pouco mais, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai indicar que a lei, que ela é tanto religiosa, ela é moral, ela é cívica, ela engloba todos esses fatores, a lei que foi entregue, a lei mosaica, o pacto lá do Sinai, e o apóstolo Paulo vai dizer que nos serviu de aio, de professor, de conscientizador, até o momento exato em que nós alcançaríamos a maturidade. Então, ela sim, um parâmetro, é como o farol, né? Sim, uma diretriz, mas realmente ela não tem poder de modificar o coração. Boa. Inclusive, pastor Luciano, eu vou continuar com o irmão na fala, porque citou um aspecto que eu acho muito interessante. Nós estamos lendo e refletindo sobre um episódio que está registrado lá em Juízes 19. Mas, eu até estava pensando aqui, eu falei, poxa, mas a lei de Moisés, a lei mosaica, que a gente fala de Moisés, né, mas é a lei de Deus, que foi dada através de Moisés, né, já estava em vigor. Sim. O povo já conhecia. E aí? Ou seja, onde que estava essa lei de Moisés? Essa vai ser a minha pergunta. Onde que estava essa lei nesse episódio, pastor Luciano? A falha, ela estava em vigor. A falha ocorreu justamente pelos formadores, pelos líderes, pelos responsáveis em zelar por essa lei e em ensinar o povo o cumprimento dessa lei. O texto de Juízes, ele vai repetindo esse refrão. Nessa época, não havia rei Israel, cada um fazia o que parecia melhor. Ora, o fato de não haver rei, de não haver monarquia, não justifica o caos, não justifica agir contrariamente à lei. Apenas, ele está registrando o fato histórico de que não havia, mesmo porque a monarquia, ela vem após o período de Juízes. Então, a pessoa que está registrando, ele está usando como um marco histórico, mas ele não está justificando o fato de não haver rei que poderia agir daquela maneira, porque haviam levitas. O próprio episódio que aconteceu com o levita, ele é um homem responsável por ensinar a santidade. E se você verificar bem a conduta do levita, ele não era um homem que zelava pela santidade. Sim. Então, assim, se os próprios líderes, e não é só o levita, mas todos os juízes, embora usados por Deus para trazer libertação para o povo de Israel, o foco deles não é o zelo pela lei. Todos eles apresentam falhas morais terríveis. Sim. Você conta nos dedos os juízes em que não é apontado um caso de deficiência moral, né? A maioria deles realmente não estão zelando pela instrução
da lei, embora levantados com essas limitações, com essas falhas, para trazer libertação ao povo, e há uma libertação de opressão, na realidade, de um povo sobre o outro. Não é libertação de consciência, né? Não é levar a santidade, não é levar compromisso com a palavra. Então, eram homens limitados também. Sim. Pastor Jonathan, eu vou usar até essa fala do pastor Luciano, que é muito emblemática no livro de Juízes, talvez seja o refrão que todo mundo conhece do livro, né? Nessa época não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava melhor. Mas por que cada um fazia o que achava melhor se existia de fato uma lei a ser cumprida? Se a nação de Israel já tinha essa lei, já sabia essa lei, onde que estava a lei de Moisés? Por que cada um fazia o que queria quando, na verdade, não era para fazer, já tinha uma lei? Então, Zeca, nós vemos claramente que é devido à apostasia. Existia a lei, mas eles não obedeciam à lei e não havia as consequências da lei. Então, não adianta eu fazer uma lei e se essa lei não for aplicada. Então, a lei não era aplicada, simplesmente isso, porque não existia autoridade para aplicá-la. Para aplicar uma lei tem que ter autoridade. Hoje nós temos leis atuais, se não houver ali a força policial, se não houver ali a autoridade judiciária, ninguém vai obedecer à lei. Então, é necessário que haja a aplicação da lei. Eu vou dar um exemplo bem prático, assim, para a gente entender. Por exemplo, se você vir a placa lá, limite de velocidade. Olha, eu acredito que boa parte das pessoas não vão respeitar isso. Não. Mas se tiver o radar... Nem faz essa pergunta, para não ficar feio, hein? Deixa eu ir para lá. Então, você vê que... Mas se tiver o radar lá, que vai aplicar a penalidade, sim, que vai ser os pontos na carteira, mas vai doer no bolso também, sim, aí a pessoa lá, na hora que ela vê o radar, ela diminui a velocidade, porque ela sabe que vai ter consequências. Então, hoje, o que eu entendo, assim, bem no aspecto prático, é a questão preventiva. Hoje nós temos a polícia preventiva, que seria as polícias militares, né, que estão em atuação. Se houver ali o policiamento preventivo, o criminoso ele não vai atuar de uma forma tão aberta, se houver aquela presença policial preventiva. Mas se ele não ver aquela presença, ele vai agir da mesma maneira. Nós vemos exemplos aí, estados no Nordeste, onde houve greves, não faz muito tempo, isso das polícias militares. Sim. Foi um caos. Em questão de dias, o número de homicídios aumentou assustadoramente, roubos, assim, de forma escancarada. Então, eu acredito que a existência da lei não vai coibir, mas que tem que haver essa lei e tem que haver a aplicação da lei. Nós vemos a própria Bíblia ensina que quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, Deus colocou lá na direção da árvore da vida os querubins com espada de fogo. Por que Deus faria isso? Porque Deus, ele que estabelece a autoridade. A Bíblia fala lá em Romanos, né, 13, que a autoridade, ela porta a espada. Por quê? Justamente para que as pessoas temam as consequências dos seus atos. Agora, se não houver a aplicação, mesmo existindo a lei, não houver a aplicação da lei, não vai resolver o problema e as pessoas vão cada vez mais estarem delinquindo, fazendo aquilo que elas querem, da maneira que elas querem. Até para a gente entender, então, pastor Jonathan, na sua visão, quando o texto fala e reforça a questão de não haver rei, o que a gente subentende por uma autoridade, e cada um fazia o que achava melhor, é porque o problema ali não era da lei, mas era desse agente que ia executar. Exatamente. Imaginando que isso deveria ser feito pelo levita, pelo sacerdote, não era feito. Então, o que o texto identifica é a falta de uma autoridade, vamos dizer assim? Exatamente, a autoridade para executar. Então, a autoridade, ela está presente, nenhum criminoso vai agir, não vai. Mesmo se ele agir, ele vai ter consequências, né? Ele vai ser retaliado, ele vai ser punido, então ele vai temer. Então, muitas vezes, ele precisa ter esse agente, essa presença. Então, nessa visão que eu entendi desse tema, é que a ausência da aplicação da lei, de uma autoridade que poderia aplicar a lei ali, porque o que eles cometeram foi um ato bárbaro, né? Um homicídio, algo terrível. Então, ali seria passível de pena de morte, segundo a lei de Moisés. Sim. Mas não existia autoridade para aplicar. Tanto é verdade que quando as outras tribos de Israel ficaram sabendo daquele fato, elas se uniram contra a tribo de Benjamim e foram lá cobrar. Olha, como que aconteceu um fato desse aí? Entreguem esses homens que praticaram esse fato para que eles sejam mortos, punidos. E Benjamim estava tão distante de Deus, tão contaminado na sua depravação moral, que eles se recusaram.
Eles se recusaram a entregar aqueles homens e ainda entrar em guerra contra as outras tribos de Israel, e Benjamim terminou quase sendo dizimado pelas consequências dos seus atos. Então, nós vemos claramente que eles já não tinham aquela visão moral de uma autoridade dentro da tribo que iria aplicar a lei dentro dos seus próprios limites, entendeu? Então, é isso que estava acontecendo na prática. A gente avançando um pouquinho, pastor Luciano, na leitura do texto bíblico, e Juízes deixa muito claro que a ausência dessa autoridade do rei dava a entender que tudo estava liberado. O povo, então, vira para o profeta Samuel e pede um rei. Samuel, ao ouvir aquilo, fica meio triste, desgostoso, e quando ele conversa com Deus, ele fala, Deus, não sei se é bem isso. E Deus fala, não, pode dar um rei ao povo, porque eles não rejeitaram a você, Samuel, mas rejeitaram a mim. E aí fica a pergunta, poxa, se o povo quer um rei, parece que dá a entender o texto que faltava um rei. Por que Deus ficaria triste, então, com essa rejeição, pastor Luciano? Qual que seria o motivo disso? A autoridade não é boa, então? Então, o rei que estava faltando na vida daquele povo era o próprio Deus. Ele era o rei que estava faltando. No decorrer da revelação, a gente vai perceber isso. A princípio, o povo até achou que a nação não ia bem por causa da ausência de um rei. Mas quando foi estabelecida a monarquia, eles fizeram atrocidades tanto quanto o período de Juízes, né? Os próprios reis cometeram atos terríveis. Então, não era a ausência de um rei humano que iria resolver, ou melhor, a presença, estabelecer a monarquia, iria resolver o problema moral do povo, não. Isso ficou provado. E Deus concedeu o rei quando eles pediram, mas o primeiro rei de Israel foi justamente um rei que não era segundo o coração de Deus. E ele foi rejeitado. Era um homem orgulhoso. Quando a gente vê o paralelo entre Saul e Davi, basicamente as falhas são muito semelhantes. Saul, o primeiro rei de Israel, falhou, e Davi, o homem segundo o coração de Deus, falhou. A diferença entre os dois era basicamente uma. Saul não reconhecia seus erros. Davi reconhecia o seu pecado e buscava a restauração de Deus. Essa era a diferença. Agora, Deus, quando diz, esse povo me rejeitou, não rejeitou a ti, Samuel, que foi o último dos juízes, mas rejeitou a mim. E, de fato, era isso que estava acontecendo. O rei que estava ausente no período de Juízes não era aquele monarca idealizado que o povo achava que resolveu o problema da nação. Era Deus que não estava entronizado no meio daquele povo. Deus estava ausente. Mas, mesmo assim, Deus, na sua misericórdia, por várias vezes levantou homens e até uma mulher para julgar aquela nação, no período de Débora. Mas o livro de Juízes, ele mostra uma decadência moral, que vai do capítulo 1, onde Josué, ele valoriza bastante a sua filha. Ela tem um grau de importância, que depois de casada, ela pede ao pai uma herança, ele vai e prontamente atende, né? No capítulo 4, você tem Débora, que julga uma nação que é fora do normal. Uma mulher assumir a posição de liderança, e ela está como juiz. Então, o livro de Juízes, ele vai, vamos dizer assim, numa ascendente, sabe? Ele vai decaindo da valorização da mulher até para a sua degradação total. Isso é um termômetro, a forma como a gente trata a parte mais sensível, né? Então, o homem, pela sua força bruta, ele oprimiu a mulher, é um objeto naquela época. E chegou o fundo do poço de Juízes, ele chega justamente quando acontece essa atrocidade com a esposa do levita. E aí eles vão para vingar o levita. O texto não diz que eles foram em busca da justiça porque foi cometido um pecado atroz contra uma mulher. Ou seja, a degradação da sociedade é tal que deixa de enxergar no ser humano
homem e mulher criado à imagem de Deus. Né? O rei não está lá. Deus, o autor da lei perfeita, foi tirado dos corações e da presença daquele povo. E o que marca isso é justamente esse ato atroz que hoje volta a ser uma realidade na nossa sociedade. Né? Infelizmente, volta a ser uma realidade na sociedade. Na história do direito, na história da filosofia, a gente vê uma progressão do conceito da violência que é cometida contra a mulher. Então, em tempos passados, não só no período do juízo, mas na história já do cristianismo, por muito tempo a mulher só era considerada violência contra a mulher se, no caso, ela fosse uma virgem solteira, uma virgem. No caso, se fosse uma mulher mal falada, ou mesmo se fosse casada, o crime não era punido da mesma maneira. Ela era quase uma propriedade do marido. Exatamente. Né? Então, você percebe que a consciência moral daquela época ainda repercute nos nossos dias, né, a forma como se enxerga a mulher. Então, houve uma degradação, porque, a princípio, Deus criou homem e mulher à sua imagem, em dignidade, representantes de Deus. Mas, quando eles foram para a guerra, foram para vingar o levita, que também tinha a sua culpa. Sim. Eu vou colocar na tela, pastor Jonathan, uma pergunta que nós recebemos lá pelo nosso Instagram, e eu vou fazer lá, irmão, porque na fala anterior o irmão falou que o texto de Juízes indica, ou poderia indicar essa possibilidade da ausência de uma autoridade para cumprir a lei. Então, a pergunta que o Marcelo Araújo mandou é a seguinte: se o ser humano necessitasse de uma autoridade humana, no caso aqui do texto que nós estamos citando, um rei, Deus mesmo não nomearia esse rei logo após Josué? Não seria, se essa fosse a necessidade, vamos dizer assim, Deus mesmo não tomaria essa atitude e faria isso? Pastor Jonathan, como é que o irmão responde esse questionamento? Eu respondo da seguinte forma: Deus já havia estabelecido a diretriz através da lei mosaica para toda a nação. Então, o que caberia ao homem agora? Obedecê-la. Então, quando o homem desobedece a Deus, aí vem as consequências. Então, não seria o caso, como o próprio pastor Luciano afirmou de forma clara e verdadeira, que a simples figura do rei não iria resolver, de fato, nem a figura, talvez, da autoridade ali impondo as leis, mas sim o fato do homem ter se apostatado. O homem se afastou de Deus, se afastou da lei de Deus voluntariamente. Então, o fato de existir ali, naquele momento, aquele lapso que ocorreu, justamente por causa do afastamento de Deus, da vontade de Deus, das ordens de Deus, Deus determinou. Inclusive, Benjamim foi uma tribo que ela foi condescendente com a permanência dos cananeus, que eram os jebuseus, que ela não expulsou, não obedeceu a Deus, que Deus tinha dado a ordem para expulsar, tirar eles de lá. E quem sabe isso talvez também tenha influenciado a própria prática dos seus costumes, entendeu? Costumes pagãos, porque o que ocorreu aí nesse fato não é um costume daqueles que servem a Deus, não é o costume daqueles que temem a Deus. Pelo contrário, é o costume de povos pagãos. Então, quando se fala nesse sentido de que se houvesse uma autoridade constituída, em que houvesse a prática, a aplicação da lei, seria um fator que iria inibir aquela prática, mas não seria a garantia absoluta. A garantia absoluta, como nós já estamos chegando nesse denominador, é justamente o temor a Deus. Ter Deus como Senhor da sua vida. E quando a pessoa ela teme a Deus, não importa onde ela esteja, ela pode estar dentro de um quarto, ela pode estar sozinha em um lugar. A atitude que ela vai tomar vai ser uma atitude de acordo com a vontade de Deus, porque ela teme a Deus. Ela não vai agir só de uma maneira quando estiver diante dos homens. Isso é hipocrisia. Quando alguém chega ao ponto, não, quando eu estou diante das pessoas eu ajo de um jeito. Aí quando eu estou sozinho, aí eu mudo totalmente minha conduta. Isso demonstra a falta de Deus na vida daquela pessoa. Então isso é o caráter da pessoa, aquela formação que ela deveria ter no temor de Deus. Então eu acredito justamente que nós estamos diante de uma questão bem complexa. Eu acho que uma coisa complementa a outra. Eu acredito que, como a palavra de Deus fala em Romanos 13, toda autoridade é constituída por Deus. Deus,
ele estabeleceu as autoridades justamente para que haja uma condução, para que haja uma ordem, mas isso não é a garantia absoluta de que o homem vai mudar por causa disso. Eu vou fazer uma analogia aqui, eu não sei se teologicamente isso é correto, os irmãos vão me ajudar nesse sentido, mas eu fico com a impressão que essa questão da autoridade vai muito de encontro com aquilo que Jesus fala em Mateus 19, quando ele é questionado sobre o divórcio. Jesus fala, o plano de Deus não é o divórcio. Não é, nunca foi. Mas, pela dureza do coração de vocês, porque vocês não sabem lidar com as situações, Moisés deu a carta de divórcio. Fico com a impressão que quando Deus fala para Samuel, olha, eles rejeitaram a mim, a mesma coisa. Eu não queria um rei para vocês, eu sou o rei, mas pela dureza do coração, eu preciso colocar as autoridades. Pastor Jonathan, o irmão vê nesse sentido também? Então, autoridade, lei, nesse sentido de sociedade, é um reflexo da dureza do nosso coração? Perfeitamente, devido à depravação total do ser humano, né? Como aquele texto que eu citei, Romanos 3,13, lá, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não adianta eu esperar do homem uma conduta correta, uma conduta ilibada. Tem pessoas que vão ter essa conduta, vão ter por causa da sua formação, por causa da sua ética, por causa do seu temor a Deus, ou algo parecido, mas não podemos esperar isso de todos. E por isso que é necessário, sim, o ensino, a direção e é necessário as leis e a aplicação dessas leis, né, para que haja, sim, uma mudança ou então, quem sabe, um controle, né, um controle da situação. Porque se não tiver, infelizmente, o ser humano ele vai se degradar cada vez mais e não vai obedecer, vai continuar num caminho descendente, né? Cada vez pior. Essa é a questão que nós estamos vendo hoje. Pastor Luciano, o irmão falou até da diferença ali na questão de saúde de Davi. Eu vou expandir um pouquinho mais isso, porque cada um fazia o que achava por bem na época que não tinha rei. Quando os reis entraram, todo mundo fazia aquilo que o rei mandava. Então, o texto bíblico sempre fala, e reinou fulano de tal e fazia o que era mal perante o Senhor e todo o povo o acompanhava. Fazia o que era bom ou o que era bem e o povo reproduzia isso. E aí fica muito claro de um perigo que as Escrituras, em outros pontos, também salientam, do governo do ímpio sobre o justo. Querer uma autoridade sobre a nossa vida requer que nós vamos entrar num jogo aí da loteria, ou seja, pode ser alguém bom, mas pode ser alguém mal também. Muito bem. Não basta ser autoridade, precisa ser autoridade que está debaixo da autoridade de Deus. Não é simplesmente ser autoridade. Você acabou de indicar, de pontuar a questão das falhas dos reis de Israel. Momentos de consagração, de reavivamento e também época de declínio. Então, as instituições, a monarquia, falando especificamente aqui do contexto bíblico, ela de fato está dentro do processo de revelação, ela está preparando o povo para a chegada do rei, do verdadeiro governante. Então, a gente tem que observar esse processo da revelação, né? Esse progresso da revelação. Então, esse estágio da revelação. Então, Deus é Deus da história. Deus é Deus da história. Ele é o governante, Ele é o Rei dos Reis. Então, Ele está conduzindo a história, preparando o cenário para a chegada do Rei. Ele é Deus de aliança, Deus de pacto. Ele vem fazendo isso desde Gênesis. Ele fez uma aliança, ele fez um pacto desde Gênesis com Adão, fez com Noé, fez com Abraão, fez a aliança. Deus é um Deus de pacto, de aliança, de compromisso. Antes de estabelecer uma lei mosaica, ele assume um compromisso com o ser humano, de cuidado. Aliança é compromisso entre duas partes. Antes de se estabelecer uma lei, você estabelece um compromisso entre duas partes. Então, o que o povo de Israel não entendeu direito ali era o seu compromisso, né? Com o seu Senhor, com o seu Criador. A lei
é o último estágio. Você não estabelece primeiramente a lei, você estabelece o compromisso entre duas partes. Mesmo uma nação como a nossa, que é uma república federativa, né? É um pacto entre os estados, entre as instituições, é um pacto. E nós passamos um momento difícil hoje em todo o mundo, né? É necessário voltar esse entendimento do Deus da aliança, que é um Deus de pacto, um Deus de compromisso, onde se assume compromisso com o outro. A questão do assassinato lá desde de Éden, né? A gente tem o assassinato aqui em Juízes, esse ato atroz, mas lá no Éden você tem um assassinato e a questão principal é que não se deu ouvido à pergunta de Deus. Deus quis intervir antes de estabelecer uma lei. Ele chamou para uma conversa, para um diálogo, para a consciência moral. Onde é que está o teu irmão? Já tinha cometido, mas antes de cometer o assassinato, Deus teve uma conversa com Caim. O pecado jaz à tua porta, cumpre a ti dominá-lo. É você que tem que controlar essa tendência má. Não havia ali um rei, não havia uma autoridade, não havia uma instituição, mas Deus estava falando diretamente com ele. Cumpre a ti dominar. E depois que Deus advertiu, então o processo do trabalho de Deus é um trabalhar pessoal, conscientizando, levando a reflexão sobre os seus atos. O último estágio é a lei. O último estágio é a lei. Então, e ele não atende à voz de Deus. Ele não atende à voz de Deus e comete o assassinato. E aí Deus vai, mesmo depois que se comete o crime, se comete o erro, Deus ainda vai atrás. A lei, como nós temos nos nossos moldes hoje, ela é mais punitiva, ela não instrui e ela não restaura. Ela simplesmente é estabelecida para punição. Não é o processo de Deus. Deus, ele trabalha dialogando, se aproximando, procurando conscientizar, evitar o mal. E quando ele acontece, Deus ainda procura restaurar. Diz, cadê o teu irmão? Cadê o teu irmão? Ele disse, mas eu sou eu sou responsável pelo meu irmão? Eu sou responsável pelo meu irmão? Nós somos responsáveis um pelo outro. Ele é Deus de aliança, é Deus de pacto. Né? Ele é Deus de aliança, é Deus de pacto. Então, quando a gente tem a consciência moral de que um é responsável pelo outro, pelo bem-estar do outro, a gente não precisa estabelecer uma lei rigorosa, punitiva, porque não vai chegar ao ponto do crime, da punição. Então, o trabalho tem que ser feito antes, né? Essa consciência de que Deus cuida da gente e que nós devemos cuidar do outro. Pastor Jonathan, eu queria que o irmão abordasse um pouquinho desse aspecto que o pastor Luciano levantou, da questão da aliança, do pacto, que isso seria primordial, que isso vem até antes da lei. Mas como é que nós vamos trabalhar com essa questão se por exemplo, às vezes dentro do nosso arraial a palavra não vale tanto, essa aliança, esse pacto não teria valor, fora mais ainda, com o risco de governos ímpios. Então, a gente viu aí o Brasil envolvido em casos de corrupção assim, estratosféricas de valores, de pessoas que assumiram esse compromisso, esse pacto, essa aliança de zelar pelo povo. Como é que nós vamos trabalhar essa questão, pastor Jonathan? Ajuda aí, por favor. É bem complexo, justamente porque a Bíblia é clara, a corrupção do gênero humano. Então, por mais que a gente queira, o ser humano está fadado ao fracasso. A única esperança mesmo vamos aprofundar essa questão na questão do novo nascimento, do homem nascer de novo, ter uma transformação, metanoia, mudança de mente, mudança de coração, buscar a Deus e temer a Deus. Esse é o ideal de Deus. Tanto é verdade que esse próprio episódio de Samuel, o ideal de Deus é que o homem obedecesse a sua palavra, sim, obedecesse a ele de forma voluntária, né? Um coração voluntário. Mas, infelizmente, nós vemos que isso não ocorre. Nós vemos a história, o homem cada vez mais vai infelizmente, se afundando, né? Um abismo chama outro abismo. Então, a nossa única esperança está em Cristo. Tanto que a palavra de Deus fala que, inclusive, Cristo vai reger as nações com vara de ferro. Olha a questão. E lá no final do milênio, nós vemos que Satanás vai ser solto e ele vai novamente corromper os homens para que se voltem contra o Cordeiro. Olha que nível em que o homem pode chegar.
né? Por causa de si mesmo, seus próprios pecados e por causa das influências. Então, como o irmão tocou nesse ponto as autoridades que estão constituídas, se elas também não temerem a Deus, elas vão influenciar naturalmente, certamente, condutas desastrosas, com leis iníquas, com leis que não têm nenhum compromisso com Deus. Então, as pessoas terminam se desviando por esse motivo, porque elas falam, não, mas a lei fala, e nem sempre, porque a lei fala, e aquilo eu tenho que aplicar na minha vida. Se a lei permite, eu tenho que aplicar na minha vida, nem sempre. Eu tenho que observar, primeiramente, aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus está falando, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, as leis que nós hoje temos aplicadas em nossas vidas, nós temos que analisá-las, ver se aquilo está de acordo com a vontade de Deus, se aquele ensino condiz com aquilo que Deus está falando, para que nós venhamos a praticar. Então, aqui nós entramos no ponto essencial, que é o ensinamento. Então, hoje eu vejo a ação do Espírito Santo na vida daqueles que se submetem a Deus, de que colocar as leis de Deus no coração daquela pessoa, para que ela mesmo, o próprio apóstolo Paulo em Romanos, ele fala que pagãos que não conheciam a Deus, mas tinham o quê? No coração o temor a Deus. Sim. E temos exemplos disso, de pessoas que temiam a Deus. Então, quando o homem ele teme a Deus, ele não precisa de lei, essa é a verdade. Quando ele tem aquele coração voltado para Deus, ele naturalmente vai cumprir a lei. Naturalmente ele vai obedecer a Deus, então sem forçar, sem impor. Então, e quando nós vemos esse comportamento, isso nós glorificamos a Deus, porque aquela pessoa ela está sendo transformada gradualmente pelo Espírito Santo. Agora, quando o homem está afastado mesmo de Deus, aí é lamentável. A tendência dele é cada vez, infelizmente, entrar num abismo sem saída. E o que nós podemos fazer é evitar um mal maior. E para isso que existem as autoridades, as leis, para que haja uma inibição de certos comportamentos na sociedade. Esse é o objetivo. Pastor Jonathan, eu vou explorar uma questão um pouquinho mais prática aqui do nosso dia a dia. O irmão tem falado dessa questão, principalmente da obediência às leis, das autoridades. Eu fico com a impressão que hoje a gente tem um senso de injustiça muito presente nas autoridades, assim, do povo para com as autoridades. As leis que são aprovadas não são justas, os governantes não são justos. E parece que cada vez mais nasce ou floresce essa questão da justiça própria. Então, o povo querendo fazer justiça. Vou citar um exemplo aqui bem básico, e eu nem quero entrar no mérito da questão, se está certo, se está errado a aprovação, mas semana passada nós tivemos na Câmara dos Vereadores aqui de São Paulo um projeto de lei que versava sobre a questão da aposentadoria do servidor público, uma alteração ali, que de fato, eu vou ser bem sincero, para mim é muito complexo, eu não sei nem falar se é certo ou se é errado, mas os servidores estavam completamente enlouquecidos com essa mudança. Muita gente pontuando que era algo que prejudicava o trabalhador e ajudava o alto escalão do funcionalismo público. Tentaram invadir a Câmara dos Vereadores, foi uma confusão no centro de São Paulo. O que eu quero dizer com tudo isso? É que chega uma hora que parece que o povo cansa dessa história de ser bonzinho, de tudo bem, as autoridades, às vezes até no meio religioso, vamos orar pelas autoridades. Chega uma hora que já não aguenta mais orar, já quer partir para iniciativa. O governo do ímpio vai ser tão duro assim da gente lidar, a ponto da gente ter que observar essas questões de injustiça sendo realizadas? É terrível, né, Zeca? Nós vemos muitas injustiças, infelizmente. E injustiça, pastor, desculpa cortar a sua fala, injustiças legalizadas, vamos dizer assim. Sim. Então, são essas questões de cortes e prejudica a aposentadoria e tudo mais, às vezes sempre privilegiando o rico. Então, parece que a injustiça está legalizada, vamos dizer assim. Exatamente. E nós vemos a palavra de Deus mesmo, os profetas, eles foram muito usados por Deus contra essas autoridades, né, que estavam ali no poder e eram egoístas, eram desobedientes a Deus, elas faziam aquilo que melhor lhes parecia e não tinham compromisso com o povo, não tinham compromisso com o bem-estar. Então,
infelizmente, isso traz sofrimento, né? Quando nós vemos leis injustas, leis que tiram direitos daqueles que são necessitados, leis que beneficiam a classe dominante. Então, tudo isso traz para nós, infelizmente, uma reflexão de que hoje é necessário que haja uma conscientização, no nosso caso, que somos uma república democrática, nós temos que ter essa conscientização sobre em quem eu vou votar, porque não adianta mudar, não adianta eu falar assim, olha, nós vamos fazer uma anarquia agora, vamos destituir todo mundo. Isso não vai resolver, não vai chegar a lugar nenhum. O que nós temos que fazer é agir com inteligência hoje e termos consciência em quem estamos votando. Será que aquela pessoa em quem eu estou votando, ela tem a consciência social, ela tem a consciência de que ela vai estar lá para ajudar os necessitados, para diminuir as diferenças, porque o que nós temos hoje como piores consequências, principalmente em países em desenvolvimento, é a diferença social, são as diferenças sociais. Então, essas autoridades que são constituídas, e muitas vezes através do voto, elas têm que ter como primordial no seu papel de reduzir as desigualdades sociais, que é um dos princípios também da própria Constituição Federal. E muitas vezes não tem isso. Aí você observa lá o camarada, quando ele chega no poder, ele só pensa em si mesmo. Então, aí você tem que ver qual o projeto dessa pessoa, o que ela está fazendo. E na próxima eleição, você tem que ser seletivo. Então é isso o que nós vemos hoje. A pessoa vota na mesma pessoa, mas ela não sabe qual foi o projeto daquela pessoa, ela não sabe o que aquela pessoa fez. Então são consequências práticas, né? Então não adianta, eu posso protestar? Pode, você tem a liberdade, mas com ordem. Infelizmente, muitas vezes a autoridade que está lá ela é injusta mesmo. Na época de Paulo, quem era a autoridade que Paulo estava falando para respeitar? Era Nero. Sim. Então, ele falou para orar pelas autoridades, né? Então, o papel da igreja é orar, com certeza, papel essencial, mas também agir. E como agir? Escolhendo da forma correta, da forma inteligente, as autoridades que estarão no comando da nossa nação. Então, isso é importante. Eu vou entrar numa outra questão que é um pouco mais polêmica, pastor Luciano, para a gente poder conversar. Lá no texto de Romanos 13, Paulo é bem enfático quando ele fala, queres tu não temer as autoridades? Faze o bem. Ou seja, cumpre a lei. Faz aquilo que a lei determina. Não ande fora da lei, porque se você andar fora da lei, aí ele vai falar na sequência que as autoridades têm o poder da espada. Então, se você anda na lei, não tem problema nenhum. Agora, como é que faz para obedecer uma lei? Primeira, vou colocar dois aspectos. Primeiro, injusta. Só para dar um exemplo aqui na questão de tributos. E na época da pandemia, muitas empresas sofreram com essa questão tributária. Às vezes na questão trabalhista também. Então, muitas empresas optaram pelaquela pejotização, que ainda, apesar de ter sido flexibilizado, não é tanto, não é o padrão e tudo mais. Ou ainda, pastor Luciano, em leis que ferem, às vezes, a lei de Deus. Sim. E que muitas vezes são empurradas goela abaixo também. Como é que nós vamos fazer aí com essas autoridades e com essa lei agora, pastor Luciano? Muito bem. O profeta Isaías, no capítulo 10, do 1 ao 4, diz, ai daqueles que promulgam leis injustas. O rei definitivo, de fato e de direito, o governo de todo o mundo pertence a Deus. Há de se prestar contas a Deus. Ai daqueles que promulgam leis injustas. Então, o profeta reconhece que há leis que são injustas. E todos um dia hão de prestar contas a Deus. Deus levantou os profetas na época da monarquia. E esses profetas, eles iam lá e colocavam o dedo no nariz do governante, e às vezes do sacerdote. O texto de Romanos diz, olha, se você desafiar a autoridade, ele tem o poder da espada. Então, você precisa unir essas informações das Escrituras. Quando a lei ela é injusta e você é legal, mas é imoral, nós temos um ofício profético. É preciso falar e se você tem um compromisso com a palavra de Deus, você sabe que está sujeito às consequências civis legais. Se
a palavra de Deus instrui claramente, aquela lei contraria frontalmente a palavra de Deus, você tem a plena consciência que haverá consequências. Então, você vai exercer o seu ofício profético, você vai pronunciar a palavra e vai arcar com as consequências. A maioria dos profetas foram mortos. João Batista foi morto porque denunciou um governante que, olha, você não age corretamente. E por isso ele foi decapitado. Então, a igreja, ela precisa exercer o seu ofício profético. Às vezes, nós falamos de ofício profético apenas para fazer previsões para aquele irmão que Deus vai colocar ele num patamar, vai te levantar, vai te exaltar. Mas, olha, o ofício profético, ele é tão... com consequências tão dolorosas para nós, porque exercer o ofício profético muitas vezes envolve denúncia. Envolve denúncia do pecado. E por isso foram mortos, né? Quando a gente traz... É fácil falar dos erros do governo, porque isso está escancarado. E até o ímpio está consciente disso, né? Das instituições. A Bíblia registra isso. Jesus fala a parábola de um juiz que era iníquo. Ele diz: o juiz era iníquo. E quantos casos de juízes que vêm à tona, de gente envolvida nas autoridades? Então, o erro não é só do político, o erro não é só do governante, o erro também pode envolver autoridades judiciais. Ou seja, todas as escalas humanas estão infectadas com o erro, tanto no meio religioso, no meio judicial. O homem precisa ser restaurado por Deus, né? Essa denúncia, ela precisa ser feita em todos os escalões. O levita falhou, porque não havia autoridade, falhou. Os juízes que eram levantados tinham as suas falhas. A igreja precisa exercer sua voz profética, não apenas ficar com um prato esperando benesses, muitas vezes, de governantes. Recolha o seu prato, evite as benesses e exerça a sua voz profética, né? Denunciando o erro. Eu não quero me estender muito, mas muitos erros já foram cometidos na história do próprio cristianismo por se calar diante de atrocidades, né? No próprio período do nazismo, é uma mancha que não ocorreu num país lá que eu não vou citar, que não tinha orientação cristã. Não vou me aprofundar, mas não foi num país que não tinha orientação cristã. Isso é terrível. Isso é uma mancha terrível. E a mancha ali é justamente se calar, né? Se calar diante de uma atrocidade. E foi feito tudo legalmente. Sim. Você me fez a pergunta sobre a questão da autoridade de submeter. Foi feito tudo legalmente. E quando capturaram o braço direito daquele regime, aqui no país vizinho, na Argentina, o Eichmann, que foi levado para ser julgado em Jerusalém, ele justificou que estava simplesmente agindo dentro do seu serviço, dentro da lei. Ele nunca reconheceu que tinha cometido crime algum, um homem responsável pela morte de milhões de pessoas, milhares de pessoas. E era uma autoridade, né? Então, a gente precisa refletir, ter uma consciência moral à luz da palavra de Deus, de que honrar a Deus, estar em pacto com Deus, em aliança com Deus é mais importante. E aí nós vamos balizar todas as leis que vêm à luz das Sagradas Escrituras, né? À luz das Sagradas Escrituras. Eu sei que eu me estendi, mas eu preciso dizer isso. Aquele levita deveria ser um homem santo, que zelasse pela vida dos seus e da sua esposa. Ele colocou a esposa para fora. Ele entregou, foi ele que entregou. Ele corria risco de vida? Corria, mas ele não se sacrificou por ela. Ele entregou, foi ele que colocou ela nas mãos daqueles homens. Então, isso tem repercussões para os nossos dias, né? Pastor Jonathan, a gente vai para o intervalo, mas eu quero ouvir o irmão também, antes da gente chamar o nosso break aí. Principalmente nesse sentido, então a gente pode... E eu não sei se essa foi exatamente a fala do pastor Luciano, mas foi um entendimento que eu tive de uma falha mais dessa voz profética, uma falha maior da igreja como representante de Deus na terra, da situação que a gente se encontra, assim, porque falta
apontar o erro, falta mostrar para a sociedade. A igreja tem parcela de culpa, vamos dizer assim, nesse caos que a gente vive na sociedade? Certamente, certamente. A igreja ela tem esse papel de ser porta-voz de Deus. A Bíblia fala lá em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, hoje nós vemos o crescimento, né? Eu não sei se é bem um crescimento, talvez esteja um pouco inchando a igreja. Tá. E muitas pessoas que não estão preocupadas com o conhecimento de Deus. Muitas pessoas hoje estão dentro da igreja, não são todas, mas boa parte, mas elas não se preocupam em conhecer a vontade de Deus, ela não se preocupa em fazer ali, de fato, uma aliança com Deus. E muitas pessoas estão em busca de vantagens. Infelizmente, hoje, muitas pessoas só veem o seu próprio benefício. Então, o que acontece na sociedade é isso. Para se preservar, vamos ficar calados. Não vamos falar nada, porque aí a gente passa e fica tudo bem. E muitas vezes com esse objetivo de se preservar. E não é esse o papel. O papel da igreja realmente é pregar a verdade, é falar a verdade, ensinar a verdade. Nós vemos o próprio João Batista, né, quando ele tinha contato com a sociedade, vinham até eles vários tipos de pessoas, vinham até mesmo os fariseus, e ele censurava publicamente certos comportamentos, chamava de raça de víboras, que precisavam se converter, precisava ter uma mudança. Não adianta só descer as águas, tem que ter mudança de mente, mudança de coração, mudança de vida. Nós vemos que ele falava para os soldados claramente, olha, o que eu devo fazer? Ele falava claramente, olha, contente-se com o seu soldo, não maltrateis a ninguém. Então, ele sempre tinha uma palavra de direção, porque ele era um homem de Deus. Então, o que nós precisamos hoje é justamente reproduzir esses exemplos. A igreja tem um mar de exemplos na palavra de homens que eram realmente atalaias de Deus, porque o papel da atalaia é o quê? É denunciar, é falar, é advertir. E, infelizmente, muitas vezes nós ficamos omissos diante de erros, de papéis que estão sendo exercidos na sociedade, e a igreja fica calada, deixa passar, e aquilo traz consequências e, com certeza, haverá cobrança. Deus não quer que a igreja seja omissa. Ela é luz do mundo, ela é sal da terra, então ela tem que exercer o seu papel. Então, esse momento desse nosso aqui bate-papo, acho que é importantíssimo para que nós tenhamos essa consciência que a igreja, ela não é só celestial. Tem muitas pessoas, não estou nem aí, eu não sou desse mundo, eu estou aqui de passagem, e ela não se preocupa com o seu papel na sociedade. E nós temos que nos preocupar, né? Nós temos que nos preocupar. Agostinho mesmo, ele falou, nós somos cidadãos do céu e cidadão da terra também. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que exercer o nosso papel, sendo luz do mundo e sal da terra. E como? Será que é nos escondendo, nos omitir? Não, é agindo. Então, não adianta chorar, tem que agir, tem que observar aonde eu posso atuar, aonde eu estou, seja no seu trabalho, seja na escola, seja você exemplo. Então, as pessoas observam isso, ela te observa, você fala do evangelho, mas na hora que as pessoas observam a sua atitude não condiz com o que você prega. Então, isso é lamentável. Então, nós temos que, hoje, levantar essa visão, essa bandeira. É necessário uma reforma, é necessário que haja uma mudança no cristianismo para que seja um cristianismo de ação, de impacto na sociedade. Muito bacana, muito importante essa reflexão aí, que a gente possa pensar sobre o assunto. Eu vou precisar chamar o intervalo aqui, mas antes deixa eu colocar rapidinho os comentários que nós separamos lá das pessoas, dos internautas respondendo a nossa enquete. Vou colocar eles na ordem aqui, na sequência, tá bom? O Alisson responde o seguinte, lembra que ele está respondendo a nossa enquete. Olha, sim, sem lei vai virar uma bagunça, pois o medo da punição faz o homem muitas vezes andar na linha. Obrigado, Alisson. Ale Dubel. Pessoas sem liderança tendem à desordem, ou seja, mostrando que se não tiver lei vai ter bagunça. A Ângela fala o seguinte, devemos ter leis para termos ordem e respeito ao próximo. Obrigado, Ângela. E por último, encerro com um comentário do Paulo. Romanos 8 diz que o mundo é inimigo de Deus, porque não está sujeito à sua lei. Aqui no caso, Paulo está falando da lei de Deus, não da lei dos homens. Obrigado, viu, Paulo, pelo carinho e a todos os demais que participaram também. Nós vamos para o nosso intervalo, bem rapidinho. Na sequência,
no próximo bloco, os meus convidados vão oferecer para você uma aplicação. Bom, e agora? O que você tem que fazer com tudo isso? O que você precisa mudar no seu comportamento, na sua prática? Fica ligadinho que é na sequência. Antes, tome nota do telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só, código 11 3115 0819. Gosta do estudo das Sagradas Escrituras? Gosta do estudo da teologia? Procura pela Agrade para você aprofundar, lapidar esse seu conhecimento, esse seu talento. Além de unidades espalhadas pelo Brasil, a Agrade tem também aquele formato online, à distância, que pode te ajudar, tá bom? O QR Code que vai te levar lá para o nosso canal do YouTube, canal oficial da HIT no YouTube já está aqui. Aproxima o seu celular e você vai para lá. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, faça parte dessa comunidade. Estamos chegando a quase 190 mil. Vamos ver se a gente bate aí 200 mil inscritos no nosso canal, tá bom? Então se inscreva, compartilhe o nosso material. Todos os vídeos do Vejam Só estão lá à sua disposição, além, obviamente, dos outros programas da emissora. As demais redes sociais da HIT, o site da HIT, outras formas aí para você se comunicar e conversar, não só com a emissora, mas com a nossa programação, com os programas também, tá bom? Então entra lá, acessa e você vai ter muita informação. Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí no nosso bate-papo. Hoje falando sobre um texto que está registrado lá em Juízes 19, querendo entender se o fato de não termos autoridade, como o texto parece indicar, pode ser um problema na nossa sociedade atual também. E, obviamente, as consequências disso, inclusive de como lidar com as autoridades e com a lei. Recebendo no nosso estúdio o pastor Luciano Laurentino e também o pastor Jonathan Dias Rodrigues, ambos dando as suas visões sobre o texto e também oferecendo para você, obviamente, uma reflexão. Na sequência, eles vão ter a oportunidade de oferecer uma aplicação para você. O que você precisa fazer aí para transformar a sua atitude e a sua vida a partir dessa conversa que nós tivemos. Mas antes disso, eu quero dar aquela moral para você que nos acompanha, nos assiste e manda a sua foto. Todo mundo que mandar foto vai concorrer ao prêmio, a um presente. Eu já mostrei no início do programa, daqui a pouquinho eu vou colocar de novo na tela para você. Antes, deixa eu te explicar como é que você faz. Tá aí, nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Tá assistindo agora o programa, já faz aquela selfie bacana, já manda lá no nosso Instagram, coloca o seu nome completo, a cidade e o estado, tá bom? Para você participar, quem sabe, ser o presenteado da vez. Se você não utiliza o Instagram, poxa, Zeca, eu não gosto, não tem o Facebook? Vai lá pelo Facebook, não tem problema nenhum, facebook.com/programa Vejam Só. E lá você manda a sua foto, tá bom? Já faz aquela selfie, se quiser colocar a família reunida, fazer uma foto mais bonita, pode mandar também, não tem problema nenhum. Não esqueça de mandar o nome completo. Se alguém aparece na foto, manda o nome também, que a gente dá o crédito aqui direitinho. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer ao presente. Daqui a pouco eu vou mostrar. Antes, eu quero mostrar as fotos. A primeira foto vem lá de Curitiba, capital do estado do Paraná, terra que aí o Vejam Só tem bastante audiência lá no Paraná. E quem aparece aí é a Dirce Lima, acompanhando o Vejam Só, tá vendo? A Dirce já fez aquela foto ali na hora. Boa, Dirce. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe sua vida. Obrigado pelo carinho, pela audiência também. Forte abraço para você, tá bom? A próxima foto vem aqui de São Paulo, capital, e é o Wilson Martins, o telespectador da vez que aparece aí. Boa, Wilson. Também, já aproveitou ali e já fez a selfie também. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Deus abençoe sua vida. Continuem participando, mandando as suas fotos. Se quiser mandar mais de uma foto, pode mandar também, não tem problema nenhum. A gente coloca no ar aqui, todo mundo que mandar vai concorrer a esse presente aí, uma Bíblia brasileira de estudo. Eu tô cismado que é Bíblia de Estudo Brasileira, mas é o contrário o nome. Bíblia Brasileira de Estudo, da editora Agnus, um trabalho coordenado pelo pastor Luiz Saião, muito bacana. E esse dicionário ali que apareceu também, um oferecimento da Universidade Mackenzie, através do seu curso de teologia, sobre as instituições de ensino ligadas ao protestantismo, tá bom? Material muito bacana, vale a pena você ter aí para sua consulta, tá certo? Então manda foto e você pode ser o presenteado da vez.
Deixa eu passar a palavra aos meus convidados para essa conclusão e aplicação. 2 minutos e meio para cada um, tá bom? Eu sei que isso para pregador é difícil, para advogado mais ainda, mas a gente precisa de tempo. Vamos lá. Pastor Luciano, vou começar com o irmão, por favor. Então, vamos às aplicações. O que conversamos hoje aqui, o que refletimos, é parte de um episódio terrível lá em Juízes 19, um feminicídio, a morte de uma mulher, e que depois isso culmina numa guerra civil, a ausência de valores, de autoridades. Olha, isso tem uma aplicação para as nossas vidas, né? O livro de Juízes chega ali, aquela sociedade chega ao ponto mais baixo. O livro de Romanos também, ele faz esse ciclo, ele mostra a sociedade sem Deus, sem ter Deus como parâmetro, ele segue esse ciclo, ele vai até o fundo do poço. Não foi só o que aconteceu lá em Juízes. Qualquer sociedade que não tenha Deus como seu rei, como seu juiz, como padrão absoluto de conduta e de moral, vai seguir nessa descendente e vai ao fundo do poço. Então, se você ler o texto 1 de Romanos, você vai ver isso também lá. Agora, uma palavra para a igreja, para você que é cristão. O Senhor Jesus é o nosso modelo, é o nosso padrão de justiça, de juiz, de rei, de autoridade. Lá em Efésios 5:25, é a parte justamente da aplicação do livro. Ele diz diretamente assim, maridos, amai a vossa esposa, como Cristo amou a igreja e sacrificou-se por ela. Ele faz aplicação ao marido, mas isso é aplicação para qualquer relacionamento que a gente tenha. Sacrificar-se pelo outro. Antes de querer que os outros sofram as perdas, antes de querer levar vantagem em cima dos outros, o nosso padrão é o Senhor Jesus, o padrão de justiça. É melhor que a gente sofra a perda, porque esse é o nosso exemplo, né? O Senhor Jesus diz, maridos, amai a vossa esposa, como Cristo amou a igreja. Aquele levita deveria ter amado a sua esposa e se sacrificado por ela. Também, olha, continua, né? Então é fácil falar do levita, é fácil falar de quem errou, mas o nosso padrão é Jesus. Somos nós, se necessário for sofrer a perda para exaltar o nome de Jesus, que a gente sofra o prejuízo, mas que o Senhor Jesus seja glorificado. Muito bacana, professor Luciano, obrigado pelo carinho. Os contatos do pastor à sua disposição, tá bom? Se quiser tirar dúvidas sobre o assunto ou contactá-lo para conhecer um pouquinho melhor do ministério também, estão aí para você, tá bom? De novo, obrigado, viu, pastor Luciano, pelo carinho. Pastor Jonathan, a palavra está com o irmão agora. Por favor, 2 minutinhos e meio, vamos lá. Perfeito. Eu gostaria de deixar aqui o texto bíblico no livro de Tito, né? Capítulo 2, versículo 11, que diz, pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. E aqui no capítulo 3, versículo 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos governadores e autoridades, sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém difamem e não sejam briguentos, mas pacíficos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Então, nós vemos que o ensinamento prático da palavra de Deus é que nós vivamos em sociedade da forma que glorifique a Deus. Então, sempre eu tenho que me perguntar, esta minha atitude, esse meu procedimento está agradando a Deus? Está glorificando a Deus? Nós constantemente, diariamente, nós temos que estar fazendo uma avaliação pessoal, será que eu tenho sido exemplo dentro da sociedade? Será que eu tenho sido exemplo onde eu estou? Será que eu estou florescendo onde eu estou plantado? Então, eu acredito que esse é o primeiro passo prático do cristianismo, a questão da ética cristã. Será que a minha atitude tem sido exemplo para as pessoas que estão ao meu redor? E nós temos vários exemplos bíblicos, desde Gênesis, nós vemos o caso de José do Egito, que poderia se desviar, poderia dizer, eu fui tirado da casa dos meus pais, eu estou aqui abandonado, então eu vou proceder do jeito, costume da terra, do jeito que as pessoas, que o vento me levar que eu vou. Não, mas não, ele guardou os princípios que ele havia aprendido dentro da casa de seu pai.
E ele foi um exemplo naquela sociedade e Deus o abençoou, Deus se agradou da sua conduta e ele foi abençoado. Então, que nós possamos hoje ter essa consciência de aquilo que eu estou fazendo está agradando a Deus ou não. Então, esse é o ponto de partida. Obrigado. Pastor Jonathan, obrigado pelo carinho também, pela atenção aqui com o Vejam Só, os contatos do pastor Jonathan à sua disposição, tá bom? Para falar sobre o tema ou também para conhecer o Ministério do Irmão de novo. Obrigado pelo carinho, viu? Põe na tela o resultado final da nossa enquete antes da gente encerrar. E a gente perguntou se a ausência de lei e autoridade é sinônimo de caos. 87% dos nossos internautas responderam que sim, é sinônimo de caos. 13% disseram que não, que é possível viver sem a autoridade / lei. Obrigado a você pelo carinho, obrigado pela audiência, por nos acompanhar até agora. Um forte abraço e olha, amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Até lá!